Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mantras. Os mantras são uma forma de oração muito presente no Oriente, né? E que tem se propagado, se divulgado, se popularizado cada vez mais no Ocidente também, que consiste numa repetição de sílabas sagradas, né? Tanto no sânscrito isso aparece, quanto em outras línguas também orientais, como no mandarim, no chinês. Na tradição chinesa também tem alguns mantras, né? Essa ciência de repetição da oração. E isso aparece tanto no budismo quanto no hinduísmo. E mais recentemente, nesses ensinamentos dos mestres ascensos que eu trago aqui, aparece também uma ciência dos decretos dinâmicos, né? Que é mais ou menos uma adaptação dessa ciência dos mantras à nossa cultura ocidental, né? Uma mistura entre uma oração tal qual nós concebemos, né? Invocando um ser celestial, com essa ideia de repetir, 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 muito mais vezes do que a gente costuma repetir, né? No máximo repetimos 3 vezes uma Ave Maria ou algo assim, né? Aqui no Ocidente. Ou quando fazemos o rosário, repetimos mais vezes, né? Mas a ciência realmente do mantra promove uma ação de purificação que vai se intensificando e vai se intensificando e vai se intensificando a cada repetição. Então por isso as pessoas repetem, né? Nós chegamos, vamos supor que nós iremos participar de uma roda de mantras. As pessoas estão se reunindo para cantar mantras, né? Então chegamos lá, no mesmo dia ou no dia anterior estávamos trabalhando, estávamos resolvendo problemas, estávamos num estado mental alerta, né, ativo, de resolução de problemas, e chegamos então para sentar, aquietar a mente, recitar os mantras e buscar uma conexão espiritual, um aprofundamento da nossa meditação. Então, obviamente que na primeira recitação do mantra nós não vamos alcançar diretamente o máximo da potência que aquela palavra criadora pode ter, né? Isso é possível, obviamente, com a prática, né? Quanto mais nós praticamos, mais nós adquirimos uma capacidade de transitar mais rapidamente entre diferentes estados de consciência. No entanto, nós sentamos ali, às vezes a mente está um pouco ativa demais, pelas questões que nós vivenciamos no dia, e nós começamos a praticar os mantras, começamos a repetir aquelas sílabas. E com cada repetição, aquelas questões mentais elas vão se aquietando, nós vamos aprofundando a nossa meditação, nós vamos purificando o nosso corpo físico, inclusive pelo poder do som, né, que nós estamos emitindo e recebendo também externamente. E com isso nós vamos nos purificando e vamos adentrando cada vez mais aspectos intuitivos, subconscientes e inconscientes do nosso ser, que é onde mais necessitamos realizar a nossa purificação, né? Por que nós estamos purificando para podermos alcançar a Deus? Estamos purificando justamente padrões de pensamento, padrões de sentimento que estão no nível subconsciente ou inconsciente do nosso ser. Então o mantra, no momento que ele inicia essa ação de purificação, como uma espiral que vai subindo volta por volta, né? É um ciclo que a cada volta promove uma certa elevação da consciência, por isso a imagem da espiral, né? Então a cada volta, a cada repetição, nós subimos um degrau, subimos um degrau, subimos um degrau e vamos elevando a nossa consciência, né? E por que nós estamos podendo elevar a nossa consciência? Porque no mesmo sentido que essa espiral está se elevando, nós estamos a cada repetição desses mantras aprofundando o nosso contato com o nosso subconsciente, com o nosso inconsciente e purificando questões por essa própria invocação do fogo sagrado, dessas sílabas sagradas. Esse fogo ele vai penetrando no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, conforme nós vamos nos aquietando, nós vamos aprofundando a meditação, e ele passa então a purificar aspectos, bloqueios, aspectos inconscientes que poderiam estar impedindo que nós pudéssemos realmente alcançar essa elevação de consciência. Então, ao mesmo tempo que ele purifica no sentido inferior, numa ação de penetração dos nossos aspectos inferiores por aquele fogo, ele vai ao mesmo tempo promovendo essa elevação de consciência, porque vamos nos tornando cada vez mais leves e desprovidos daqueles pesos, das coisas que a gente fez no dia anterior, ou das coisas que a gente estava pensando, ou inclusive de aspectos mais profundos, como karmas muito antigos, questões que carregamos nas nossas almas, né, os pecados passados e coisas assim. Então, o mantra
por promover essa ação de repetição e essa espiral constante e gradual de elevação, ele é uma forma de oração muito, muito poderosa para a elevação de consciência e para a purificação interior da alma, né, dos padrões negativos, de pensamento, de sentimento e de memórias também, né? Então, eu deixo essa recomendação, que todos criem esse hábito de, às vezes, colocar um mantra para escutar, ou recitar algum mantra que vocês sintam que reverbera com o ser de vocês, que vocês têm alguma afinidade, de criar um hábito, né, de recitá-los diariamente, pelo menos por alguns minutos, né, 5 minutos, 10 minutos. O ideal é realmente fazer por mais tempo, né, para realmente poder penetrar esses aspectos mais profundos de purificação. No entanto, é sempre melhor fazer do que não fazer nada, né? Então, deixo essa recomendação de utilizarmos os mantras. E quando eles estão vinculados à música, né? É uma forma muito desfrutável, alegre e simples, né? Assim, fácil de nós fazermos o nosso processo de oração, de purificação. Porque é algo que passa externo, assim, há um sentimento que muitas vezes está presente nas orações, tal qual concebemos na nossa cultura ocidental, que é um certo sentimento de sofrimento, assim, de penúria, de lamúria, assim, né? Que vem da ideia de sermos pecadores, né? Que foi muito promovida, infelizmente se infiltrou nas igrejas, nas religiões, e é uma ideia que não é uma ideia divina, né? Deus jamais quer que nós nos identifiquemos com uma posição de pecadores a ponto de ficarmos nos lamentando. Vocês podem ver que geralmente quando as pessoas fazem assim, elas abaixam a cabeça, né? Quer dizer, existe uma espiral descendente acontecendo que está sendo promovida por aquele pensamento, né? E a pessoa vai se curvando, vai se esmorecendo, assim, né? E isso não é a vontade de Deus, né? Deus nos deu as orações para que nós pudéssemos nos elevar, né? Nos unir com o seu espírito, com a vida que pulsa nos nossos corações, que está sempre presente, né? Então é para isso que servem as orações, não para nós ficarmos nos lamentando, né? Então, os mantras, como são uma outra cultura, né, com a qual nós não temos um contato constante, quando nós recebemos a conhecimento dessa forma de oração, muitas vezes nós acolhemos com mais alegria, com um sentimento mais novo, digamos assim, mais virgem, né, do que aquele que nós já temos absorvido na cultura a qual pertencemos. Por isso tantas pessoas acham que, na minha opinião, é por isso que tantas pessoas no Ocidente têm se interessado por essa forma de oração, porque ela vem num espaço que é mais fácil de observar com olhos frescos, né? Com olhos não determinados pelas vivências do passado, né? Então, só que nós podemos também transportar esse mesmo sentimento para as nossas orações, quando formos fazer um Pai Nosso, quando formos fazer uma Ave Maria. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Pai Nosso do Eu Sou e a Ave Maria da Nova Era, que são inclusive adaptações dessa oração para estarem mais alinhadas com o sentimento verdadeiro do divino, né, que não quer que nós nos identifiquemos com a ideia de pecadores. Então nós não rezamos rogai por nós pecadores, nós rezamos rogai por nós, filhos e filhas de Deus, porque é isso que somos. Nós não somos pecadores, nós somos filhos e filhas de Deus, a quem Deus deu o poder do Espírito, Deus deu a fagulha criativa dentro de nós, e nós temos que escolher como utilizá-la. Então nós podemos escolher utilizar a nossa fagulha criativa para criar a ideia de que somos pecadores, ou podemos escolher utilizar a nossa fagulha criativa dada por Deus, que é o nosso direito divino, para criar a ideia de que somos filhos e filhas de Deus e reivindicarmos a nossa filiação, né? Então, com isso, nós estamos limpando esse sentimento milenar que foi infiltrado e implantado nas religiões ocidentais e resgatando a pureza do ensinamento divino do Cristo, que realmente é a alegria de Deus, é o amor de Deus, é a união com o Pai e a realização da nossa filiação, né? Que é em Deus. Então, nós não somos pecadores, nós somos filhos e filhas de Deus. Resgatar a nossa dignidade, né? E a mesma coisa nós podemos transportar. Então, naquilo que nós estamos experimentando com os mantras, essa alegria, essa elevação de consciência, utilizar essas orações, então, para fazendo elas com o mesmo fervor, com a mesma alegria. Então, nós vamos rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, daquele jeito assim, mecânico. Inclusive, Jesus já advertiu a respeito disso, né, de não rezarmos de uma forma mecânica, mas rezar Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né, realmente com devoção, com vigor, dando a nossa energia para o divino, né, e não para aquilo que nos leva numa espiral descendente e negativa de culpa, de dor, de angústia. Então, todas essas coisas a gente tem que
cortar pela raiz para podermos realmente alcançar o divino, né? A verdade do divino é amor, é devoção, é que nós tenhamos a alegria de viver, que nós tenhamos, né, vigor para realizar as nossas tarefas, tudo isso Deus quer para nós. Então, basta que nós aceitemos e nós paremos de alimentar aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Que é essa ideia de pecado, essa ideia de morte, né? Agora é na hora da nossa morte. Não, também isso foi modificado. Atualmente nós e que inclusive é a oração verdadeira da Ave Maria, né? É essa, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte, porque é isso que Deus quer para nós. Deus não quer que nós morramos, Deus quer que nós tenhamos a vida eterna, né? Então, nós rezamos por isso. No momento que estivermos obtendo a nossa vida eterna, que é a nossa vitória eterna sobre o pecado, a doença e a morte, que a Ave Maria rogue por nós para que nós possamos conquistar essa vitória. Então, é isso que nós realmente devemos invocar. Não para que ela nos proteja na hora da morte, porque a morte não é o final. Se nós tivermos que passar pela transição de entregarmos o corpo físico e passar por esse ritual que nós chamamos de morte, não é o final, né? A alma continua. Então, nós temos que rezar pela obtenção por parte da alma daquilo que é eterno, né? Que nós podemos conquistar em espírito, quando a alma se une com o espírito, né? Então, é para isso que temos que rezar, que nós possamos obter a vitória da nossa alma, e não apenas proteção na hora da morte, porque a morte não, se nós tivermos que passar por isso, não é o final. Então, eu queria deixar isso, fechar esse parênteses, assim, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vocês podem assistir o vídeo que eu fiz sobre a Ave Maria. E por fim, falar sobre os mantras praticados em forma de música, né? Eles podem ou ser praticados em forma de uma nota constante, né? Que é feito muitas vezes, ó. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E repetindo, né? Às vezes acelerando, conforme a energia vai se intensificando, a gente vai acelerando também. Isso é uma das formas de praticar, que é muito praticada no Oriente, né? E atualmente também no Ocidente. E outra forma, que é a forma que é mais praticada no Ocidente atualmente, é com música, né? Então, com melodias, com ritmo, com instrumentos, que promovem também uma outra ação, né? Cada instrumento tem uma forma de atuação sobre os nossos corpos, sobre a nossa energia. Então, isso tem se divulgado muito no Ocidente, de fazer os mantras com melodia, né? Então, seria realmente cantar uma melodia, ficar repetindo aquela melodia, entrando diferentes instrumentos, né? E na tradição milenária ancestral da Índia, tem uma forma correta disso acontecer, que geralmente começa com uma nota constante, uma nota pedal, que fica Essa nota, ela está ancorando a energia do Om, né? Que é a energia, que é a mesma energia do Amém, né? Inclusive, se vocês forem olhar, é o mesmo som quase, né? Om, Amém. E no inglês agora que está sendo promovido pelos instrumentos mais recentes, o I am. Então tem essa mesma sílaba, o am. É uma sílaba, uma vogal aberta que se transforma num M. Então, amém, om, I am. Então, esse poder, esse é um som específico, uma sílaba sagrada, um som divino que ancora a energia do eu sou, né? Da existência, do ser real, daquilo que nós somos em Deus, no nosso espírito, né? É a realidade da vida. É a mesma coisa que Jesus demonstrou quando falava: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Por quê? Porque ele estava invocando esse poder, que é o poder primordial do universo, do eu sou, que é inclusive o que dá nome ao nosso canal, por isso se chama Luz do Eu Sou. O Eu Sou é Deus dentro de nós, né? Então dizemos Om, estamos invocando o Eu Sou, estamos invocando o Amém, estamos invocando o I Am. É a mesma energia, né? Inclusive no mesmo som. Por isso que eu digo que remonta a línguas anteriores às línguas que nós conhecemos através dos registros históricos, né? Remonta a uma única língua original que deu vazão a todas as línguas que nós temos hoje, né? Podemos pensar, por exemplo, simbolicamente a respeito disso, sobre a história da Torre de Babel, né? Onde existia uma só língua e pelos conflitos humanos, pelo sentimento de separação, Deus foi lá e confundiu as línguas. E aí cada povo foi para um lado, criou uma língua diferente, um país diferente, e nós vivenciamos isso hoje, né? Um sentimento de separação entre a humanidade. Mas a língua original, a língua primária,
é essa língua que nós ainda percebemos, nós tivemos olhos para perceber, que ainda permanece como pequenas migalhas num caminho que nos leva de volta a casa, que marca o caminho de volta à casa do Pai, né? E que está presente em todas as línguas, em todas as culturas, em todas as religiões. Então nós devemos ter uma sensibilidade, uma capacidade de identificar isso para podermos realmente transcender esse sentimento de separação, de falar, não, a minha religião é melhor, a do outro é não. Saímos, né, desse sentimento de separação que tem raiz lá nessa história, né, da Torre de Babel, quando os seres humanos começaram a entrar em conflito, e resgatarmos a nossa unidade em Deus, naquilo que é primordial, que é o eu sou, que é aquilo que todos são, né, que é Deus, é a realidade divina materializada dentro de nós, o eu sou. Então, voltando à questão dos mantras que eu estava falando, né, os mantras na tradição da Índia começa com essa energia, com essa nota pedal, com esse que é um instrumento que faz, um instrumento de cordas. E então a pessoa que está recitando o mantra canta o mantra. Então, por exemplo, se fosse um Om Mani Padme Hum, que é um mantra budista, né, que eu recitei anteriormente, as pessoas cantariam esse mantra às vezes com uma melodia, ou talvez ou às vezes só com uma nota mesmo. Então a pessoa Om Mani Padme Hum, por exemplo, né? Uma melodia juntamente com aquela nota pedal, que ancora o Om, né? Om. E esse é o primeiro momento, é o momento que as pessoas estão começando a se aquietar, aprofundar a meditação e invocando esse fogo, dando início àquela atividade do fogo sagrado que vai vir para purificar as pessoas, né? É um ritual, é uma forma de ritual. Nós devemos perceber que tem um momento de começo, um momento de meio, um momento de final, né? E aí, no momento em que realmente a ação da energia começa a se intensificar, geralmente é o momento que entra os instrumentos de percussão. Às vezes tem uns sinos, né, também. E esse instrumento de percussão, ele tem o propósito, a função de intensificar essa ação que já está começando a ser criada, que começa a se intensificar, e aí o instrumento de percussão ele entra para empurrar aquilo para frente e potencializar essa ação de purificação nos níveis internos, né? Então é uma forma de ritual muito sagrada, né, que foi consolidada ao longo de anos e anos e anos, milênios, né? Muito sagrada essa forma dos mantras, e atualmente isso é praticado também no Ocidente, nem sempre com o suficiente respeito assim, e reverência a essas tradições ancestrais, né? Nós devemos realmente buscar conhecer como é naqueles países que mantiveram essa tradição por tantos milênios, né? E claro que isso não significa que nós não podemos, de uma certa forma, adaptar a uma diferente cultura, a um diferente lugar, mas sempre adaptar sabendo como é o tradicional, né? Não adaptar porque simplesmente não queremos fazer o esforço de conhecer o que veio antes de nós, né? Então, devemos ter claramente essa distinção, assim, né? E praticar os mantras, gente. Praticar os mantras porque são formas de purificação dos nossos corpos inferiores, né? Do nosso corpo físico, do nosso corpo de sentimentos, do nosso corpo mental, do nosso corpo de memórias, para que esse fogo que é invocado pelo poder da palavra falada, que é o maior poder do universo, né? O poder pelo qual todo o universo foi criado, o poder do som, invocarmos essa ação do fogo sagrado, essa ação da palavra de Deus, para purificar os nossos corpos, né? Então esse é o poder que está contido nas orações, esse é o poder que está contido nos mantras, esse é o poder que está contido nas orações, nos fiats, em todas as formas de utilização da palavra falada. Quem quiser aprofundar esse conhecimento sobre a ciência da palavra falada, em todas as suas formas de manifestação, essas formas que eu listei e outras também, pode procurar pelo livro A Ciência da Palavra Falada, publicado pela Summit Lighthouse do Brasil. E lá eles explicam todo um conhecimento dado pelos mestres ascensos, né? Recentemente, pelos mensageiros da Summit Lighthouse, e onde é explicado toda essa questão da ciência da palavra falada, passo por passo, como que atua, como que é o poder do som, como nós podemos praticar, de que forma devemos praticar, e ao longo do livro também são dados alguns decretos dinâmicos, que é uma outra forma, que eu falei um pouquinho no começo do vídeo, né? É uma forma de oração que incorpora esses elementos de repetição constante que os mantras trazem, né? Então é uma oração ritmada, que nós fazemos sempre com uma nota constante,
e que vamos intensificando, que ela vai se acelerando conforme nós vamos repetindo, e conforme vai acelerando, nós vamos subindo as notas de meio em meio tom, e essa ação do fogo sagrado vai se intensificando, se intensificando, se intensificando, e promovendo uma purificação dos nossos corpos, né? Então, é uma ciência muito sagrada, uma ciência divina, realmente, assim, que nos foi dada para que nós possamos nos reunir com o nosso Pai, né? Então, eu acho que eu já fiz algum vídeo falando um pouquinho sobre os decretos, né? Quem quiser pode dar uma olhada também. Eu recomendo que olhem também o vídeo sobre o Pai Nosso do Eu Sou e a Ave Maria da Nova Era, sobre a Ave Maria, né, que eu fiz um vídeo. São vídeos também muito esclarecedores nesse sentido do poder da palavra falada, né? E é isso, gente. É um poder que nós só vamos realmente conhecer e aproveitar plenamente se nós praticarmos. Então, o mantra é uma boa forma, porque você coloca a música ela é desfrutável, ela é agradável, nós absorvemos aquela música e faz com que nós possamos realmente cultivar a alegria e a disposição, uma disposição alegre de orar, de nos unir com Deus, que ajuda também a limpar dentro de nós qualquer sentimento de eu tenho que rezar, e aquele sentimento que foi promovido por tanto tempo nas religiões do mundo, né? Então, vamos sempre cultivar esse sentimento de que o momento da oração, o momento de fazer as nossas devoções é um momento de alegria, é um momento de nós deixarmos de lado as nossas preocupações, deixarmos de lado tudo aquilo que é diferente do nosso contato pleno com a nossa realidade divina e desfrutarmos desse fogo que Deus nos deu, contido dentro da nossa própria palavra, que nós podemos invocar. Uma chave, né? Uma chave. Deus nos deu a chave na mão, basta a gente colocar a chave na porta e virar, para a gente poder entrar no reino dos céus, né? Então tá ali, tá disponível para todos, é só utilizar. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.